Você já sentiu indiferença da parte de alguém? Você já sentiu alguma vez na sua vida que você foi ignorado? Que a pessoa ou as pessoas não notaram que você estava ali porque não quiseram te notar? Você já se sentiu humilhado? Seja pela sua classe social, seja por alguma questão física que você apresenta, você já se sentiu já deixado de lado? Você já ignorou alguém? Você já viu alguma pessoa, algum conhecido seu e fingiu que não viu? Atravessou a rua para não encontrar, né, com o seu conhecido ou com a sua conhecida e fingir, né, que nada aconteceu? Você já foi indiferente com alguém? Você já foi indiferente com o sofrimento de alguém? O texto que nós queremos compartilhar hoje, na palavra de Deus, está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. E o tema da mensagem, e o Senhor colocou no nosso coração, é: faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem sem olhar a quem. É isso mesmo. Quando nós falamos de indiferença, quando nós falamos de ignorar o outro, personagem é o vítima, foi uma vítima que foi atendida por um homem improvável. É uma pessoa que deu atenção, que cuidou, mas esse que cuidou, ninguém esperava que ele fizesse isso. Pelo menos não nesse texto, não no contexto da época. E aqueles que jurávamos que dariam total atenção, que não ignorariam a situação, que deveriam, até pelo o exercício do seu ministério, ter o dom de misericórdia para com o próximo, assim não o fizeram. Nessa altura você já sabe que nós estamos falando da história do bom samaritano. A partir do versículo 25, acompanhem conosco. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha só como ele chega para Jesus, o perito da lei. Ele o chama de mestre. Por que mestre? Porque Jesus ensinava no templo. Então, ele possivelmente já tinha presenciado Jesus falando, ensinando sobre a Bíblia, ensinando sobre a Torá no templo ou nas sinagogas. Então, esse perito da lei, esse doutor da lei, conhecia Jesus. Por isso ele o chama de mestre. O que preciso para fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde o seguinte: o que está escrito na lei? Já que você está me perguntando. Como você a lê? Ou como você a interpreta? E aí ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus. Né? Quem responde é o perito na lei. Né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ora,
ele nada mais, nada menos recitou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E a segunda parte do versículo 27 diz assim: e ame o seu próximo como a si mesmo, que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então ele pegou o doutor na lei, ou o perito na lei, ele resgatou da Torá essa resposta, né? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. É assim que se ganha a vida eterna. Era para ele ter se dado por satisfeito, né? Aí disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Quando Jesus disse isso, tá ótimo, pode ir embora. Já respondi a sua pergunta, doutor. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Na verdade, ele queria pegar Jesus em algum erro. E aí ele começa a fazer um jogo de retórica com Jesus, né? Amar o meu próximo. Tudo bem, a Deus eu sei quem é, né? Eu não tenho dúvida. Mas o meu próximo, quem é o meu próximo? Meu próximo é o judeu? É o meu irmão? Meu próximo é o inimigo? Ele queria que Jesus respondesse de alguma forma para tentar enredar Jesus. Em resposta, versículo 30, né? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Para um pouquinho aqui, eu vou parar nessa parte A. Antes de nós entrarmos na história do samaritano, de fato agora contada, eu quero só pontuar uma coisa aqui com os irmãos e amigos que nos veem. Essa doutor Warren Weisberg, um grande comentarista da Bíblia, ele diz o seguinte no seu comentário sobre a visão de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Na verdade, a partir do versículo 30, ele diz que essa narrativa, ela possivelmente não seja uma parábola. Possivelmente é uma história verdadeira, uma história que ocorreu. Por quê? Porque os elementos que são compostos nessa história não eram elementos incomuns para a época. Daqui a pouco nós vamos descrever sobre isso, para os irmãos e amigos entenderem. E outra coisa, o Dr. Warren ainda fala o seguinte, que Jesus corria muito perigo de contar uma parábola, de contar uma história que não existiria para um judeu, um doutor na lei. Então, ainda mais colocando um judeu numa posição negativa, numa posição ruim. Então, possivelmente, isso não se trata de uma parábola, e sim de uma história verdadeira. Então, continuando lá, a história do bom samaritano. Então, o homem descia de Jerusalém, né, algum homem, a Bíblia não fala qual o nome desse homem, Jesus não cita, mas ele era um judeu, né, descendo de Jerusalém, possivelmente era um judeu. Jerusalém era o centro da adoração, né, ali ficava o templo, né, onde os judeus, onde os homens iam adorar, os sacerdotes, os levitas, os judeus, o povo em geral ia adorar, né, subindo a Jerusalém. Então esse homem descia de Jerusalém, na estrada de Jericó. E para os irmãos terem uma ideia, essa estrada de Jericó era uma estrada muito perigosa, era uma estrada muito frequentada, né? Havia um tráfego intenso, mas era muito perigosa, tinha muitos ladrões nessa estrada. E ali os assaltantes pegaram esse homem, né, tiraram as roupas dele, espancaram e se foram deixando quase morto. Então, os homens
tiraram as roupas, né, roubaram as roupas, ele foi espancado, ele foi surrado e foi deixado à beira da estrada, quase morto. Gravem isso. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ora, primeiro desce um homem de Jerusalém. Aí acontece esse fato com ele, né? É assaltado, espancado. E agora desce um sacerdote. Possivelmente esse sacerdote, ele estava voltando de uma semana no templo. Possivelmente ele esteve trabalhando a semana toda, né? Tava muita vontade de chegar em casa, cansado, muita vontade de chegar em casa, abraçar sua família. E quando ele vê esse homem deitado, esse judeu, né, deitado quase morto, ele olha, os irmãos percebam, amigos, né, que ele nem se aproxima. Olha o que a palavra de Deus diz na parte B do versículo 31. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ele não se aproximou. Ele viu um corpo estirado, estendido, e passou pelo outro lado. Ignorou. Foi indiferente ao homem caído. E foi embora para casa. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Percebam que tanto o sacerdote quanto o levita estavam descendo de Jerusalém, possivelmente voltando do templo, indo para suas casas. Mas nenhum dos dois, nem o sacerdote, nem o levita, que eram homens de Deus, eram homens consagrados, eram homens que deveriam exercitar a misericórdia como exemplo aos demais judeus. Eles nem chegam perto, eles passam de lado e vão embora, e vão para suas casas. E aí nós ficamos a refletir o que houve, o que se passou. Talvez nessa situação, o doutor da lei, se Jesus parasse aqui, o doutor da lei poderia, né, justificar a ação tanto do sacerdote quanto do levita, dizendo que eles não poderiam tocar em cadáveres, né? Nem o sacerdote, nem o levita. Lembrem-se, na verdade nenhum judeu, né? Lembrem-se que eles viram, ele estava no final do versículo 30, estava quase morto, né? O samaritano, o homem. Esse homem estava quase morto. Então quando eles olharam de longe, possivelmente não se mexia. E aí tanto o sacerdote quanto o levita, pela força da lei, eles não poderiam tocar em defunto algum. Aonde você encontra isso? Números capítulo 19, versículo 11. Até o versículo 15 você vai ver essa descrição. Lucas 19, 11, só quero ler o primeiro. Diz assim: quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Talvez o doutor da lei poderia falar, não, mas eles não podem tocar, não podiam tocar, né? Eles olharam de longe, achavam que o homem estava morto, né? E eles iam ficar impuros durante 7 dias. Mas veja bem, vamos colocar que eles estivessem subindo, tanto o levita quanto o sacerdote estivessem subindo. O que é mais importante? Socorrer uma pessoa e junto dela ajudá-lo nas suas necessidades, ou ir pregar no templo, ou ir cantar no templo, ou ir dar faxina no templo. Estou bem eu, indo para a casa do Senhor, indo para a igreja Partido da Esperança, ocorre, né, um acidente. E eu posso ajudar a vítima do acidente. Mas a vítima está ensanguentada. Estou todo arrumado, indo para a igreja, vou pregar nesse dia. E aí eu viro e falo assim, não, eu não vou ajudar.
Eu não vou ajudar porque eu estou indo para a igreja, vai sujar minha roupa de sangue, eu não vou poder pregar, eu não vou poder ir. E aí eu vou sem prestar socorro. Que tipo de pastor sou eu? Que tipo de cristão sou eu que ignoro o outro? Que sou indiferente? Irmãos, nós vivemos numa sociedade de indiferença. Pode ver aí no YouTube da vida, nesses canais da vida, que a pessoa está lá, o outro está morrendo na frente dela e está filmando. Não tem a coragem de desligar a câmera, deixar essa câmera de lado e ir lá socorrer. A pessoa está morrendo, a pessoa está se acabando na frente dela e ela tá filmando para ganhar views, para ganhar likes. A que ponto a nossa sociedade chegou? A que ponto nós chegamos? Que essa humanidade chegou? Isso é falta de misericórdia. Nunca, voltando aqui ao sacerdote e ao levita, aqueles que deveriam exercer como exemplo, como vida exemplar, o dom da misericórdia, socorrer, nunca nós podemos deixar de socorrer alguém para fazer qualquer outra coisa, porque nós precisamos amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo. Você vê, os irmãos veem que a sociedade estava tão difícil naquela época de Jesus, que quando Jesus cura no sábado, Jesus é criticado. Peraí, mas está doente, tem hora para ficar doente, tem hora para tomar... Não vou nesse dia não, só vou no outro. Que é isso? Jesus não veio para ficar debaixo da lei, ele veio para exceder a lei. E nós precisamos exceder a lei. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia sobre a nossa sociedade. O que eu e você temos feito pela nossa sociedade? Como é que a sociedade vê a misericórdia em nós? O que você tem feito pelo seu vizinho? O que você tem feito pela sua família que necessita de você? O que você tem feito pelos seus pais que necessitam de você? O que você tem feito pelos seus amigos quando pedem ajuda, quando pedem socorro? Ou você tem fechado os olhos? Você tem dado as costas? Ou você faz igual o levita e o sacerdote? Vem de longe, passa longe, porque não, eu não quero não, porque não é comigo. Eu só me importo se for comigo. Não, com a minha família ninguém mexe, mas com a família do meu próximo pode mexer. O que é isso? O que é isso? Isso não é ter misericórdia do outro? Não deixe as suas emoções necrosarem. Não permita se fazer indiferente com as mazelas do mundo. Olhe com amor, olhe com cuidado, olhe com carinho, socorra. Esses dois homens que estavam possivelmente doidos para chegar em casa, porque haviam passado ali a semana no templo, eles não tiveram misericórdia daquele que estava jogado. Eles não quiseram nem parar para perguntar o que havia ocorrido, porque não era com eles, era com o outro. Só que se esquecem que quando acontece com o outro, um dia pode acontecer com você. E olha, quando acontece com a gente, nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser tratados em nossas dores, em nossas chagas. Não adianta cobrar de quem não dá. Não adianta cobrar. Tem algumas coisas que ocorrem que são interessantes. Às vezes as pessoas nos cobram, né? Pastor, liga pra gente, pastor nos visita, né? Pastor, vem com a gente. Mas essa pessoa às vezes que está cobrando, né, e a visita, enfim, ou a ligação, ou
alguma assistência, na hora que um outro passa pela mesma situação, ele não socorre ou ela não socorre. Ela quer ser ajudada, ele quer ser ajudado, mas ele não ajuda o outro. 2 pesos, 2 medidas. Balança desfavorável. Quer que hajam com misericórdia com você? Comece a agir com misericórdia para com os outros. Assim como fez o samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era inimigo. Nós falamos em outra mensagem sobre isso. Os samaritanos eram inimigo, eram estrangeiros, eram inimigos dos judeus. Se consideravam inimigos, né? Os samaritanos, entre outras situações, eram judeus misturados, né? E isso causava uma dissensão entre os judeus e os samaritanos. Então eles eram considerados estrangeiros. Então o improvável aconteceu dessa história. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Olha o que aconteceu. Samaritano, ele estava viajando, chegou, ou seja, se aproximou do homem, ele não teve medo de se aproximar, se aproximou do homem e teve misericórdia de um judeu. Ora, se era um judeu, essa vítima, né, possivelmente era um judeu, se era um judeu que estava caído, quem deveria ter misericórdia? Era o outro judeu. Mas tanto o levita quanto o sacerdote, as mais altas patentes, não quiseram nem saber. Mas o inimigo que teve misericórdia, era o samaritano. Então ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o numa hospedaria e cuidou dele. Olha o que ele fez. Pegou, tratou, cuidou, colocou sobre o animal, que ele deveria estar viajando, né? No animal ele colocou a vítima, né? Esse judeu, e levou para um hotel, que era hospedaria na época, né? Levou para o hotel, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que era equivalente a 2 dias de um trabalhador. Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quer dizer, além dos 2 denários, se tiver mais despesa, pode deixar que eu pago. O improvável aconteceu. Ele foi socorrido pelo inimigo. E aí Jesus vira para o perito